Tome, meu senhor. Não é muito, mas é de coração, Helena disse, estendendo uma moeda amassada. Seus olhos, que haviam testemunhado tanta dureza, agora brilhavam com uma compaixão pura, sem pedir nada em troca. Naquele instante, no burburinho incansável de uma São Paulo que não parava, o tempo pareceu suspender-se. Alexandre, envolto em roupas simples e sujas, sentiu o peso daquele gesto mais do que o de qualquer bilhão em sua conta. Ao seu lado, o pequeno Mateus, de apenas 8 anos, agarrava-se à sua calça, os olhinhos marejados fixos na mulher gentil que ousava ver a alma por trás daquele disfarce de mendigo. A humildade de Helena era um espelho cruel para a farsa que ele encenava. A moeda fria em sua palma queimou como um braseiro. Alexandre, o homem mais poderoso e cobiçado do Brasil, o titã das finanças Alexandre Del Valle, sentiu-se completamente desarmado. Aquele pequeno óbolo, dado com tal desprendimento, revelava a vastidão do vazio que ele mesmo carregava, escondido por trás de carros importados e seguranças. Ele olhou para Helena, para suas mãos calejadas que serviam um caldo quente em sua pequena barraca, e viu uma riqueza que seus bilhões jamais poderiam comprar. Mateus, com a inocência de sua idade, apenas sentiu o calor do afeto que emanava de Helena, um calor que raramente encontrava na vida fria e controlada que o pai lhe impunha. Ele se afastou, arrastando um Mateus confuso. "Pai, por que a senhora nos ajudou?" o menino perguntou, a voz quase um sussurro. Alexandre não respondeu, mas a pergunta ecoou em seu peito como um sino. Sua vida era uma arquitetura de poder e manipulação, mas aquele simples ato de caridade desinteressada desmantelava tudo em sua mente. Ele vinha buscando uma verdade, armando um experimento com o próprio filho, mas o que encontrara era muito mais do que esperava. Helena, uma mulher do povo que possuía a verdadeira riqueza, pensou, a voz de sua consciência rasgando o silêncio. Helena, alheia à tempestade que havia provocado, voltou-se para a panela fumegante de seu caldo. Sua barraca de caldos na movimentada calçada da Faria Lima era seu reino, seu sustento, sua dignidade. Cada dia era uma batalha, mas ela enfrentava a vida com um coração que não se deixava endurecer. Morava em um pequeno cômodo, sozinha, carregando uma solidão antiga, mas sua bondade era um rio inesgotável. O homem e o menino a haviam tocado profundamente. Será que eles vão ficar bem? Ela se perguntou, sentindo um nó na garganta. Mateus, por sua vez, não conseguia esquecer o sorriso de Helena. Os olhos daquela mulher transmitiam uma doçura que ele nunca havia visto, e suas mãos eram gentis, diferentes das de seu pai, sempre apressadas e distantes. Ele ansiava por um abraço materno, por uma voz que o acalmasse, e a imagem de Helena acendia uma pequena chama de esperança em seu peito. Ele não sabia, claro, que era apenas uma peça em um jogo cruel do pai, um peão em um experimento emocional disfarçado de busca pela verdade. Alexa, André Del Valle, o homem que fazia tremer o mercado financeiro, era um mestre na arte da dissimulação. Seu coração era um cofre blindado por cifras bilionárias, e ele usava o poder como uma ferramenta para controlar destinos. Mas a gentileza de Helena havia encontrado uma fresta em sua armadura. Ele queria entender aquela mulher, queria desvendar o segredo de uma bondade que parecia não ter limites. Ela é diferente de tudo que conheço, ele pensou, com uma intensidade que o assustou. O contraste social era gritante naquelas avenidas de São Paulo. De um lado, os arranha-céus espelhados da Faria Lima ostentavam um luxo que esmagava. Carros importados desfilavam, com executivos de ternos caros e olhares frios, alheios à realidade do asfalto. Do outro, a barraca modesta de Helena, onde o vapor do caldo quente se misturava ao cheiro de fumaça dos ônibus. Ali, a vida pulsava com outra intensidade, outra luta. Era um abismo, uma cisão que nem toda a fortuna do mundo de Alexandre poderia apagar.
A imagem de Helena não saía de sua mente. A pureza de seu gesto havia exposto a superficialidade de sua própria busca, a aridez de sua existência, mesmo com todo o poder que possuía. Ele não podia simplesmente ignorá-la. Eu preciso investigar essa mulher, ele decidiu, uma ideia perigosa crescendo em sua mente. Preciso descobrir se essa compaixão é real, se ela é inabalável ou se é apenas mais uma fachada neste mundo de aparências. Seu plano agora era se aproximar dela, mas não como o bilionário Alexandre Del Valle, e sim como um homem comum, testando os limites da bondade. Dias depois, Alexandre reapareceu na calçada, mas desta vez, sem o disfarce maltrapilho. Vestia jeans e uma camisa simples, parecendo apenas um trabalhador em busca de uma oportunidade. Mateus estava novamente ao seu lado, os olhos curiosos varrendo a rua. Ele se aproximou da barraca de Helena com um coração dividido entre a excitação do plano e uma estranha e incômoda culpa. Será que ela me reconheceria? Ele se perguntou, sentindo um frio na espinha. Era um jogo perigoso que ele estava prestes a jogar. Helena o viu, e por um instante, sentiu um reconhecimento, especialmente pelos olhos de Mateus. O homem parecia diferente, menos abatido, mas havia algo familiar em seu olhar. Sua voz, ao perguntar pelo caldo, era grave, mas educada. Bom dia, ela respondeu, um sorriso gentil nos lábios. Este é o Mateus, não é? Como vocês estão? Espero que estejam melhor. Era a bondade inata de Helena falando, sempre pronta a oferecer consolo, mesmo a quem pouco conhecia. Aquele homem trazia uma aura de mistério, mas também uma vulnerabilidade que a tocava. Estamos lutando como sempre, Alexandre respondeu, com a voz ligeiramente alterada para soar mais comum. Meu nome é Fernando. Eu sou um pai solteiro. Vim para a cidade grande em busca de trabalho, mas as portas parecem se fechar para nós. Ele havia ensaiado aquela história, uma narrativa cuidadosamente arquitetada, para tocar o coração de Helena, para testar a profundidade de sua compaixão. Enquanto falava, observava cada reação dela, buscando qualquer sinal de desconfiança, ou, pior, de indiferença. O brilho nos olhos de Helena era a única coisa que importava. Helena ouviu a história de Fernando, com uma empatia que parecia inesgotável. Seus olhos marejaram ao ver a tristeza nos olhos do menino. Oh, meu Deus! A vida é tão difícil, não é? Ela disse, a voz embargada. Mas vocês não estão sozinhos. Se precisarem de algo, qualquer coisa, por favor me digam. Eu posso não ter muito, mas tenho um coração aberto para ajudar. Ela ofereceu-lhes um caldo extra e pães, recusando o pouco dinheiro que Fernando tentou lhe dar. Não se preocupe com isso agora. Apenas comam, por favor. Ela insistiu. Mateus, que até então estava calado, olhou para Helena e com um leve sorriso disse, Obrigado, moça bonita. Sua voz infantil quebrou a tensão que pairava no ar, e Helena sentiu o coração derreter. Aquele menino, tão puro, merecia um futuro brilhante. Você é muito bem-vindo, meu pequeno, ela respondeu, afagando os cabelos de Turante. Mateus com uma ternura que fez Alexandre sentir um aperto no peito. O garoto se aninhou um pouco mais perto de Helena, sentindo-se seguro, acolhido, como raramente se sentia ao lado do pai. Alexandre sentiu uma pontada de culpa, mas a ânsia de provar sua tese, de desvendar a verdade por trás daquela mulher, era ainda mais forte. Ele observava Mateus, a forma como ele se conectava a Helena de uma maneira que nunca havia feito com sua própria mãe ou com as babás contratadas a peso de ouro. Era perigoso, ele sabia, estava brincando com sentimentos inocentes, os dele e os de Helena. Mas ele precisava ir até o fim. Não posso parar agora, ele murmurou para si mesmo, enquanto fingia gratidão. Helena, no entanto, sentia um pequeno incômodo. Havia algo em Fernando que não se encaixava totalmente com a história de um homem em total desamparo.
Seus olhos, embora tristes, carregavam uma intensidade, uma profundidade que parecia pertencer a alguém que já havia visto e vivido muito mais do que ele contava. Era apenas uma intuição, uma pequena semente de dúvida. Mas o que ela realmente ignorava sobre aquele homem e seu pequeno filho, ela ainda não sabia que seria um segredo capaz de abalar seu mundo? Ela se perguntou, afastando o pensamento. Nos dias seguintes, Fernando e Mateus se tornaram presenças constantes perto da barraca de Helena. Ele ajudava a carregar caixas, a montar as mesas, a conversar com os clientes. Mateus, por sua vez, corria livremente por ali, sempre sob o olhar atento de Helena, que o tratava como um filho. Pequenas conversas se transformaram em longos desabafos, risos em cumplicidade. Você é uma luz, Helena, Fernando, disse certa tarde, e ela sentiu o coração acelerar. Aquele laço de afeto nascia de um engano, e a cada dia se tornava mais forte e mais perigoso. A farsa era um véu fino, esticado ao máximo sobre um abismo. Alexandre via a confiança nos olhos de Helena, o carinho de Mateus, e sentia o peso de sua própria mentira esmagando-o. O experimento havia saído do controle. Ele não era mais apenas um observador frio. Estava profundamente envolvido, seu coração, antes blindado, agora vulnerável. A verdade sobre seu estratagema era uma sombra que pairava sobre os três, ameaçando destruir o incipiente laço de afeto que Helena, sem saber a profundidade do engano, começava a construir. Será possível manter a farsa quando o coração já começava a falar? Alexandre pensou, sentindo um nó no estômago. O destino, cruel e irônico, aguardava o momento exato para desmascarar o bilionário disfarçado. Mas a que custo? A conexão entre Helena, Mateus e Fernando se aprofundava a cada dia, e a iminente revelação ameaçava não apenas o futuro deles, mas também a própria alma de Alexandre, um homem acostumado a manipular, mas não a sentir. O que o aguardava no caminho da verdade seria um preço alto demais. Os dias se estendiam em uma dança delicada e perigosa, onde a farsa meticulosamente construída por Alexandre Del Valle se entrelaçava com a pureza e a bondade inabalável de Helena. Mateus, o pequeno e vulnerável elo nessa trama complexa, era o ponto de conexão mais verdadeiro, seus olhos grandes e curiosos buscando a cada nova manhã a presença calorosa e acolhedora de Helena, que para ele, começava a se tornar a figura materna carinhosa que tanto ansiava, e que a vida fria e controlada de seu pai jamais pôde oferecer. Bom dia, minha flor, Helena o saudava com um sorriso, e o menino, sem hesitar, corria para abraçá-la, sentindo o perfume familiar de orégano e o calor do carinho genuíno que emanava dela, um conforto raro em seu mundo de luxo e ausência. Alexandre, observando a cena de longe com o coração apertado, via a intensidade daquele vínculo e sentia o nó em sua garganta se apertar a cada dia que passava, ciente de que estava perdendo o controle do seu próprio jogo, enredado na teia de sentimentos reais e puros que havia, irresponsavelmente, provocado. O senhor não parece um homem acostumado a carregar essas caixas pesadas, Fernando, Helena comentou um dia, seus olhos observadores fixos em Fernando, que suava para descarregar o pesado suprimento de legumes frescos para a barraca. Ela notou a forma como seus músculos se tensionavam sob a camisa simples, um contraste com a elegância natural que ele por vezes deixava escapar. Parece mais acostumado a dar ordens e a liderar do que a recebê-las, não acha? Ela sorriu, um sorriso que desarmava qualquer pretensão e que penetrava a fachada que ele tão arduamente tentava manter. Alexandre, pegando-se de surpresa, riu, tentando disfarçar o desconforto e a verdade implícita na observação dela. A vida, Helena, tem dessas coisas. Ela nos ensina muitas lições, às vezes as mais difíceis, e hoje, ela me ensina a valorizar cada centavo suado e cada gota de esforço que se coloca em um trabalho honesto. Ele se esforçava para parecer convincente para manter a narrativa, mas a intuição feminina aguçada de Helena era uma força que ele subestimava,
e uma pequena semente de dúvida já havia sido plantada em seu coração. A cada pôr do sol, enquanto guardavam as pesadas panelas e varriam a calçada, as conversas entre Helena e Fernando se aprofundavam, tocando em fibras sensíveis de suas almas. Meu pai sempre me ensinou que a verdadeira riqueza não se conta em moedas de ouro ou em bens materiais, mas sim no caráter de uma pessoa, na sua capacidade de amar e de ser honesta. Helena confidenciou, seus olhos marejados fixos no movimento incessante e indiferente da cidade que nunca dormia. Eu acredito fervorosamente nisso, Fernando. Mas também sei, pela dura experiência da vida, que caráter infelizmente não paga aluguel, nem coloca comida na mesa de um dia para o outro, não é? Ela suspirou, um cansaço antigo e profundo em sua voz. Fernando sentia o peso incalculável daquelas palavras, que ressoavam em sua consciência. Ele, Alexandre Del Valle, tinha trilhões em sua conta bancária, um império financeiro invejável, mas o caráter, ele questionava dolorosamente onde estava o dele, escondido sob a máscara da manipulação e da mentira. O silêncio que se instalou entre eles, carregado de emoção, falava muito mais alto do que qualquer palavra pronunciada. Mateus, sem a menor noção de que era apenas um peão em um jogo perigoso de seu pai, tecia a teia da farsa ainda mais apertada, com a inocência e a pureza que só uma criança possui. Helena, por que você não vem morar com a gente na nossa casa grande? Ele perguntou certo dia, com a voz infantil e a simplicidade de quem não vê maldade nas palavras. Helena sentiu o coração bater mais forte, em um ritmo descompassado, enquanto Alexandre, ao lado dela, empalidecia visivelmente, engasgando com a própria mentira. Ah, meu amor, ela respondeu com a voz suave e contida. A vida tem seus próprios caminhos, e os meus por enquanto são aqui na M. Em a barraca de caldos, cuidando das minhas panelas. Ela lançou um olhar hesitante, quase acusador, a Fernando, que pigarreou tentando recuperar a compostura e a pose. Mateus, não se fala essas coisas assim, do nada, ele o repreendeu, com uma dureza incomum, quase assustadora para o menino. A repreensão inesperada atingiu o menino, que encolheu os ombros, e Helena sentiu um instinto protetor imediato aflorar em seu peito. Fernando, por favor, ele é apenas uma criança. Ele não teve a intenção de ofender ninguém, muito menos a você, ela defendeu, com a voz firme mas terna. Em um gesto de puro carinho, ela segurou a mãozinha de Mateus, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador que desfez a tensão. Alexandre viu a cena, a forma como Helena o defendia com unhas e dentes, a ternura explícita com que ela olhava para seu filho, e sentiu uma onda de ciúmes, um sentimento novo e desconhecido, que o atingiu em cheio. Ciúmes da atenção que Mateus recebia dela, ciúmes da pureza daquele afeto recíproco, ciúmes da mulher que ele enganava com tanta crueldade. Isso está virando algo muito maior do que eu previ, ele pensou, sentindo-se encurralado pela própria armadilha. Enquanto a relação, forjada em mentiras, se aprofundava nas calçadas movimentadas da Faria Lima, o mundo de Alexandre Del Valle, o império financeiro que ele havia construído, começava a sentir a falta de seu titã. Reuniões cruciais eram adiadas sem explicação, decisões importantes esperavam sua assinatura, e sua ex-noiva, Renata Vasconcelos, uma advogada brilhante e implacável, com faro para o poder e para o escândalo, começava a farejar a verdade por trás do sumiço prolongado de Alexandre. Onde Alexandre está? Ele simplesmente não desaparece assim, sem um motivo muito bom e sem dar satisfações. Ela rosnou para um de seus assessores mais próximos, seus olhos de águia fixos na tela de seu computador. Ela sabia, com sua astúcia habitual, que a ausência de Alexandre significava uma brecha, uma oportunidade de ouro para seus próprios planos ambiciosos de poder e ascensão. Ela estava pronta para agir. A intuição de Helena, embora discreta e por vezes silenciada pela própria bondade, começava a pinçar as pontas soltas da história cuidadosamente arquitetada por Fernando. Um dia, ela ouviu atender uma ligação rápida, afastando-se apressadamente de sua barraca. Não,
Eu não posso discutir isso agora. É um assunto extremamente confidencial, e não é o momento adequado. Ele sussurrou, com uma voz que não era a do homem comum, e desprovido de posses que ele se apresentava. Depois, ele rapidamente guardou um celular de última geração, um modelo que ela nunca tinha visto antes, muito diferente do aparelho antigo e quebrado que ele usava diariamente. Confidencial? O que um pai solteiro em busca de emprego tem de tão confidencial para esconder do mundo? Ela ponderou, um pequeno e insistente alarme soando em sua mente, perturbando sua paz e aprofundando sua desconfiança. Asterisco Por te comove esta história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Continuamos essa jornada emocionante. Asterisco Por. A semente da verdade oculta, plantada com pequenos deslizes, começava a germinar no coração de Helena. Mateus, em um de seus devaneios infantis, desenhou um enorme e suntuoso castelo, com torres altas e um jardim florido. É a nossa casa, Helena. Meu papai disse que você vai morar lá um dia, com a gente, e vai ser minha mãe de verdade, ele disse, mostrando o desenho com um sorriso esperançoso. Helena sorriu de volta, um sorriso forçado e sem alegria. Que imaginação fértil e linda você tem, meu amor, ela respondeu, tentando parecer convincente, mas a imagem daquele castelo, tão diferente do cômodo simples e humilde onde Fernando dizia morar, a fez pensar profundamente. Aquele menino puro não estava inventando tudo aquilo, ele estava, em sua inocência, descrevendo a vida luxuosa que realmente conhecia, e que lhe era familiar, e isso era uma prova clara. O contraste gritante entre a vida que Fernando descrevia, de dificuldades e lutas diárias, e as pequenas frestas de luxo e poder que surgiam de seu disfarce, era profundamente perturbador para Helena. Ele falava constantemente de dificuldades financeiras, da batalha diária para colocar comida na mesa, mas seus sapatos, embora discretos e sem marca aparente, eram de um couro impecável, e de uma qualidade que ela jamais tinha visto. Seu relógio, mesmo sem ostentar um logotipo, brilhava com um polimento de alta qualidade e um design que denunciava um valor muito superior ao que ele alegava possuir. Detalhes, ela tentava convencer a si mesma, em uma tentativa desesperada de ignorar a intuição. São apenas detalhes, Helena. Não seja tão desconfiada e má, por favor. Mas seu coração, que antes se abria sem ressalvas para a bondade, agora estava envolto em uma camada fina e incômoda de cautela e suspeita. Algo definitivamente não se encaixava nas palavras e nas atitudes de Fernando. Enquanto isso, Renata Vasconcelos, a ex-noiva ambiciosa de Alexandre, acelerava sua caçada implacável à verdade. Notícias e rumores começavam a surgir nas colunas sociais e nos portais de fofoca sobre a distração repentina do CEO da Del Valle. Alexandre Del Valle sumido? Rumores de nova e misteriosa paixão em São Paulo? Lia-se em uma coluna de fofocas que, por ironia do destino, chegou às mãos de Renata. Seus olhos, antes focados apenas em números, fusões bilionárias e aquisições estratégicas, agora ardiam com uma fúria fria e calculista. Ela sabia, com sua astúcia, que Alexandre era vulnerável quando se tratava de emoções, e a ideia de uma mulher do povo conquistando o coração do homem mais cobiçado do Brasil era um insulto imperdoável à sua ambição e ao seu status. Ele não vai estragar todo o nosso futuro por uma aventura barata e sem importância, ela prometeu a si mesma, com um tom de voz que beirava a ameaça, sentindo a raiva consumir sua alma. Um dia, em meio à correria e à inocência de uma brincadeira na calçada, Mateus, de forma inesperada, machucou gravemente o joelho, caindo com força no asfalto. Alexandre, no desespero mais puro e genuíno de um pai que vê seu filho sofrer, não percebeu que seu jeito de acalmar o menino não era o de um homem comum e sem recursos. Filho meu anjo, por favor, calma. Não chora, papai já chamou o doutor particular para cuidar de você, ele disse, puxando o celular e discando um número rapidamente, sem pensar nas consequências.
Helena, que segurava Mateus em seus braços tentando estancar o sangramento, congelou imediatamente ao ouvir aquelas palavras. Doutor particular? Ela repetiu, a voz fraca e quase inaudível, o choque estampando em seu rosto. Fernando, percebendo o deslize imperdoável, tentou consertar a mentira. Quis dizer, o médico da comunidade, ele é muito bom e de confiança. Mas o erro já estava cometido, e Helena sentia que o véu fino da mentira começava a rasgar-se por completo, revelando a verdade que tanto a atormentava. A cena do doutor particular pairou como uma nuvem escura sobre Helena, sufocando-a. Ela amava Fernando e Mateus, ou pelo menos o que ela pensava que eles eram, mas as pontas soltas se transformavam em nós apertados e dolorosos em sua mente. O choque era imenso, e a dor da traição a atingia em cheio. Por que ele mentiria para mim de forma tão cruel e descarada? Ela se perguntava incessantemente, enquanto preparava seus caldos, com as mãos trêmulas. O medo da traição, de ter seu coração novamente espezinhado e ferido, começava a corroer sua paz e a consumir sua alma. A bondade que a definia e que era sua maior virtude, era agora sua maior vulnerabilidade, pois a tornava um alvo fácil e ingênuo para quem soubesse manipular seus sentimentos mais puros. Alexandre sentiu o terreno escorregar perigosamente sob seus pés, a farsa desmoronando a cada novo dia. Mateus estava cada vez mais apegado a Helena, e ele mesmo se via preso em um jogo cruel que havia criado, sem saída. Ele se pegava pensando em Helena, não apenas como um experimento, mas como uma mulher que despertava algo novo, profundo e assustador em sua alma, um sentimento que ele nunca havia experimentado antes. Fernando, você está perdendo o foco do seu objetivo principal. Ele se repreendia em silêncio, enquanto seus negócios sofriam as consequências de sua ausência, e Renata se aproximava perigosamente de descobrir a verdade chocante. O tempo estava se esgotando rapidamente para sua farsa, e o que viria depois, ele temia com todo o seu ser, seria catastrófico e doloroso para todos os envolvidos. A alta sociedade paulistana, sedenta por fofocas e escândalos que pudessem abalar a elite, começou a murmurar incessantemente. Onde está o magnata Alexandre Del Valle? Ele está sumido das rodas sociais e dos grandes eventos, dizia uma coluna de fofocas maldosas. A imagem de um homem simples, vestido com roupas comuns, e um menino ao lado de Helena na Faria Lima, fotografada discretamente por um paparazzi astuto, começou a circular em grupos fechados de WhatsApp e em portais de notícias. A foto era propositalmente embaçada e de baixa qualidade, mas o burburinho de um homem que se parecia muito com Alexandre já era o suficiente para acender um pavio. Helena estava, sem saber, entrando no radar de um mundo que ela sequer imaginava existir, um mundo de poder, luxo e crueldade. Um convite inesperado chegou à barraca de Helena, um bilhete formal, entregue por um mensageiro em um carro de luxo, que a convidava para uma reunião de moradores em um endereço suntuoso na Faria Lima. Helena, intrigada com a situação, mas sem desconfiar das reais intenções, decidiu ir, pensando ser uma oportunidade de melhorar as condições de seu bairro. Era na verdade uma armadilha de Renata, que havia rastreado as atividades de Fernando, com o intuito de desmascarar e humilhar Helena. Renata sabia que a mulher do povo seria um trunfo em sua jogada de xadrez 3 contra Alexandre, uma peça importante para o seu plano. Venha, Helena, é uma chance de nos unirmos por melhorias significativas no bairro, disse o mensageiro, com um sorriso forçado e que não transmitia sinceridade. A ingenuidade e a bondade de Helena seriam sua queda neste jogo de poder? Nos corredores envidraçados da imponente corporação Del Valle, a cena estava cuidadosamente montada para a humilhação. Helena vestindo sua melhor roupa, um vestido simples mas elegante, para o ambiente luxuoso, sentiu-se como um peixe fora de água, a respiração presa em seu peito. Renata, com sua postura impecável de advogada e seu olhar de águia, a esperava com um sorriso frio e calculista.
Ah, Helena, que bom que você veio, querida, Renata disse, com um sorriso que não chegava aos olhos, transmitindo apenas falsidade. Eu sou Renata, assessora jurídica do Sr. Del Valle, e também, para que você saiba, sua ex-noiva. Acredito que temos muito que conversar, especialmente sobre certas influências que estão afetando a imagem de Alexandre. O tom gelado e venenoso de Renata era um golpe direto no peito de Helena, um ataque inesperado. Influências? Não sei absolutamente do que a senhora está falando, senhora Vasconcelos. Helena respondeu, tentando manter a dignidade, mas sentindo o coração acelerar descontroladamente em seu peito. Renata sorriu, um sorriso calculista e malicioso que não prometia nada de bom. Querida, você precisa entender a realidade. Alexandre é um homem de negócios implacável. Ele tem um império bilionário a zelar, um sobrenome a honrar perante a sociedade. Pessoas como você, bem digamos que não se encaixam, de forma alguma nesse universo de poder e luxo. Você é boa demais, ingênua demais para essa vida. Ele é um jogador astuto, e você, Helena, é apenas um brinquedo novo para ele e uma diversão passageira. O veneno escorria em cada palavra, sutil, mas letal e doloroso, atingindo Helena em sua alma. Helena sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Brinquedo? A senhora está completamente enganada. Eu conheço Fernando. Ele é um homem bom e honesto, ela defendeu, embora as palavras cruéis de Renata ecoassem as dúvidas que já a atormentavam. Renata gargalhou, um som seco, cruel e sem emoção. Fernando? Oh, minha cara, que piada de mau gosto. Fernando não existe. O homem que você conhece é Alexandre Del Valle, o homem mais poderoso e cobiçado do país. E ele não está procurando uma esposa para construir uma família, mas sim uma distração para seus problemas pessoais e de imagem. Não caia nesse jogo perigoso. Você não tem a menor chance de vencer. Renata finalizou, com um olhar de desprezo e superioridade, virando as costas e deixando Helena sozinha, perdida na imensidão fria e luxuosa dos corredores da Del Valle, sentindo-se humilhada e traída. O chão pareceu sumir sob os pés de Helena. Alexandre Del Valle, ela sussurrou, a voz quase inaudível, embargada pelo choque e pela dor. A ficha caiu com um peso brutal e esmagador. As mentiras, os deslizes, o doutor particular, o castelo suntuoso no desenho inocente de Mateus. Tudo se encaixava agora em uma imagem grotesca de traição e manipulação. Ele é um mentiroso, Helena. E você, minha querida, é apenas uma vítima fácil e ingênua. Não se iluda. O mundo de Alexandre não é para pessoas como você, tão puras e honestas, Renata havia dito. Helena cambaleou para fora do prédio, o mundo girando ao seu redor. A fumaça dos carros, o burburinho incessante da cidade, tudo parecia distorcido e sem sentido. Como ele pôde fazer isso comigo? Ela murmurava, as lágrimas escorrendo sem controle. A verdade era um soco doloroso no estômago de Helena. O olhar compassivo de Helena, que havia visto a alma e a essência de Fernando, agora via a crueldade e a frieza do experimento de Alexandre. Seu coração, antes um rio inesgotável de bondade e compaixão, agora sentia-se um deserto árido e sem vida, devastado pela dor da traição. O que seria de Mateus, o menino inocente que a havia chamado de mãe, que a havia acolhido em seu pequeno coração? Aquele laço de afeto puro, forjado na inocência da criança, seria desfeito pela maldade da mentira e da manipulação? Helena apertava as mãos, sentindo a raiva e a mágoa consumirem cada fibra de seu ser, mas uma nova determinação acendia em seus olhos. Isso não pode ficar assim, de jeito nenhum, ela pensou, sentindo uma força desconhecida. Alexandre sentiu um aperto no peito ao ver Helena voltar da reunião, com os olhos marejados, o rosto pálido e o coração em pedaços. Ele sabia, com uma certeza dolorosa,
que Renata havia agido conforme o planejado. Helena, o que aconteceu? Por que você está assim, tão triste e abatida? Ele perguntou, sua voz embargada pela culpa e pelo desespero. Ela o olhou, e naquele olhar, Alexandre viu não mais a compaixão e a bondade que a definiam, mas uma dor profunda, uma traição que ele mesmo havia plantado e cultivado. Não me chame de Helena, Alexandre. Não me chame de nada. Você não tem mais esse direito de me dirigir a palavra. Ela respondeu, a voz carregada de uma mágoa tão profunda que o atingiu como um raio. Eu sinto muito, Helena. Por favor, me deixe explicar a situação, toda a verdade por trás de minhas ações. Alexandre começou, tentando segurar a mão dela, em um gesto desesperado de súplica. Mas Helena se afastou bruscamente com um movimento rápido. Explicar o que, Alexandre? Que você me usou como um experimento? Que fez do seu filho inocente um peão em um jogo sujo e cruel? Que testou minha bondade e minha pureza como se eu fosse um objeto de estudo, sem valor algum? Não há explicação alguma para a crueldade e a maldade que você cometeu contra mim e contra seu filho, ela disse, a voz subindo de tom, atraindo olhares curiosos dos poucos transeuntes. A cena era um drama silencioso e doloroso no meio da agitação da Faria Lima, e a farsa de Alexandre estava ruindo por completo diante de seus próprios olhos, sem que ele pudesse fazer nada. Mateus, que se aproximava com um desenho de flor nas mãos, parou abruptamente ao ouvir a voz alterada de Helena, e o tom frio e distante de seu pai. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia a tensão pesada no ar, uma atmosfera carregada de tristeza. Helena, por favor, não briga com o papai, ele pediu, os olhinhos marejados de lágrimas, com uma voz pequena e inocente. A fala inocente do menino quebrou o coração de Helena, mas também a impulsionou. Ela se agachou, abraçando Mateus com força. Não estou brigando, meu amor. Só estou conversando com seu pai sobre algumas coisas importantes, ela disse, tentando conter as próprias lágrimas que teimavam em cair, enquanto olhava para Alexandre com uma fúria contida e justa. Alexandre estava desarmado e sem saída. A dor profunda nos olhos de Helena e o apelo comovente de Mateus o dilaceravam por dentro. Helena, por favor, não vá embora. Me deixe contar a verdade, toda a verdade, eu te imploro. Ele implorou, mas ela já havia se virado, recolhendo suas coisas com uma velocidade febril, com o coração em pedaços. A verdade? A sua verdade, Alexandre, é a mentira. E eu não quero mais de forma alguma fazer parte dela, nem por um segundo. Ela pegou Mateus pela mão, que olhava confuso para o pai, e começou a se afastar, sentindo a dor da separação. Espere, Helena. Por favor, não vá, ele gritou, mas ela não olhou para trás. A barraca de caldos, antes um refúgio de calor e afeto, tornava-se agora um campo de batalha para Alexandre, um símbolo de sua derrota moral. A notícia da misteriosa mulher da Faria Lima e do sumiço prolongado de Alexandre Del Valle explodiu na mídia sensacionalista. Fotos granuladas e de baixa qualidade de Helena e Fernando começaram a aparecer em sites de fofoca, com manchetes escandalosas. Alexandre Del Valle trocou o império por barraca de caldo. Quem é a musa misteriosa que encantou o bilionário? O nome de Helena era arrastado na lama da curiosidade pública, sua dignidade e sua honra questionadas por jornalistas que não conheciam sua história verdadeira, apenas a viam como mais uma aventura passageira de um bilionário. Ela estava no olho do furacão sem ter pedido por isso, sem ter a menor intenção de se envolver em escândalos. A vida de Helena virou de ponta cabeça em questão de dias. Ela não era mais a mulher simples e trabalhadora que vendia caldos com amor e dedicação. Ela era a amante do bilionário, a caça-fortunas, a mulher que queria dar o golpe. As pessoas que antes a saudavam com sorrisos, agora a olhavam com desconfiança, julgamento e desprezo. Ela tentou manter a barraca aberta, mas os clientes diminuíam a cada dia,
e os olhares curiosos e maldosos eram uma tortura diária para sua alma. É tudo culpa dele. Todo esse sofrimento é culpa do Alexandre, ela pensava, sua mágoa por Alexandre crescendo a cada dia que passava. O que ele havia feito não era apenas um engano pessoal, mas uma destruição pública e sistemática de sua reputação e de sua paz interior. Como vou me reerguer depois de tudo isso? Ela se perguntava, sem ter as respostas. Alexandre, por outro lado, enfrentava uma crise sem precedentes em sua corporação. Seus acionistas estavam furiosos e exigiam respostas imediatas. A diretoria pedia sua cabeça, e Renata, com sua astúcia, usava cada boato e cada escândalo a seu favor, como uma arma letal. Alexandre, você está destruindo a imagem da empresa e do nosso império. Uma mulher como essa, envolvida em fofocas e escândalos, isso não é aceitável, nem profissional. Renata o confrontava, com um sorriso vitorioso e calculista. Você precisa tomar uma atitude drástica. Precisa mostrar ao mundo que a Del Valle não se mistura com esse tipo de escândalo de rua. A pressão para que ele renegasse Helena e sua farsa era imensa, e ele se sentia encurralado por todos os lados. Ele tentou se aproximar de Helena enviando flores, mensagens, presentes caros, mas ela o recusava veementemente. As flores eram devolvidas, suas ligações eram ignoradas, suas mensagens ficavam sem resposta. Eu mereço tudo isso que está acontecendo comigo, ele pensava, sentindo o peso esmagador da culpa em seus ombros. Mateus estava confuso e triste, sentindo a ausência de Helena, a única pessoa que lhe dava carinho. Pai, por que Helena não quer mais a gente? Ela não gosta mais de mim? O menino perguntava, e a dor na voz do filho era uma facada no coração de Alexandre, que o dilacerava por dentro. Ele havia destruído a única fonte de carinho verdadeiro que Mateus havia encontrado. Eu preciso consertar isso, de qualquer forma, ele murmurou, sentindo-se mais perdido e desorientado do que nunca em sua vida de poder. A verdade oculta era um estilhaço no coração de todos, principalmente no de Mateus. Ele sentia a dor profunda de Helena e a tristeza inexplicável do pai, sem compreender a origem de tudo, o motivo de tanta infelicidade. Eu gosto muito da Helena, pai, ele disse a Alexandre, em um momento de desabafo e vulnerabilidade. Ela me abraça muito forte, de verdade. Você não me abraça assim, pai, nunca me abraça com tanto carinho. As palavras inocentes do menino eram a prova inegável de que o experimento de Alexandre havia falhado miseravelmente, e que, no processo, ele havia negligenciado a verdadeira necessidade de seu filho. Amor e afeto genuínos, e não testes de bondade ou manipulações. A imprensa, incansável e implacável, seguiu Helena até seu pequeno cômodo, invadindo sua privacidade e a última fortaleza de sua dignidade. Câmeras, microfones, perguntas invasivas e maldosas. A senhora é a nova namorada secreta de Alexandre Del Valle? Ele a escondeu da sociedade porque, disparavam os repórteres sedentos por escândalo. Helena, acuada e sem saída, tentava se proteger, mas se sentia exposta e desamparada, sem ter para onde correr. A vida que ela havia construído com tanto esforço e suor, estava desmoronando sob o peso da farsa cruel de Alexandre. Deixem-me em paz, por favor, ela gritou, com a voz embargada pelo desespero, sentindo a dignidade ser pisoteada publicamente. Asterisco por o mais forte está por vir. Fique até o final e descubra o desenrolar dessa trama. Asterisco por or. A notícia do envolvimento de Alexandre com uma mulher comum chegou rapidamente aos ouvidos de Beatriz, uma influente socialite paulistana, acostumada a ditar tendências, a julgar quem pertencia ou não à sua elite, e a manipular as pessoas. Essa Helena deve ser uma golpista, uma aproveitadora sem escrúpulos, ela comentou em um de seus luxuosos chás da tarde, entre risinhos irônicos e goles de champanhe caríssimo. Alexandre está perdendo o juízo por completo. Ele precisa de alguém à altura para guiá-lo de volta ao seu devido lugar na sociedade. Beatriz viu em Helena não apenas uma ameaça à ordem social que ela tanto prezava,
mas também uma oportunidade de se destacar, de brilhar ainda mais, às custas da reputação da mulher. O jantar beneficente anual da Fundação Del Valle era o evento mais aguardado do ano, onde a elite paulistana se reunia para exibir seu poder e influência, em uma verdadeira disputa de egos. Renata, astuta e ardilosa, conseguiu que Helena fosse convidada, na verdade arrastada para lá por um plano sutil e cruel, com o objetivo de expô-la publicamente e humilhá-la. Você precisa mostrar que não tem medo, Helena, Renata havia dito, com um falso tom de apoio e preocupação. Eles vão falar de você de qualquer jeito mesmo que você não vá. É melhor estar lá e mostrar quem você realmente é. Defender sua honra. Helena, ingênua e ainda ferida pela traição, aceitou o desafio, sem saber que estava entrando em um covil de leões famintos por escândalos. Helena entrou no salão de gala, os olhos de todos os presentes se voltando para ela, como holofotes implacáveis. Vestia um vestido simples, mas elegante, um presente de uma amiga fiel, que contrastava com os luxuosos trajes dos demais convidados. Sentia-se deslocada, o brilho ofuscante dos diamantes, e o cheiro forte de perfumes caros a sufocavam. Ela procurou Alexandre, que estava no palco, sorrindo para a plateia. Seus olhos se encontraram, e por um instante, a dor da traição foi palpável e a atingiu com força. Ela tentou desviar o olhar, mas um calafrio a atingiu. Ela era a presa naquele salão, e todos eram caçadores sedentos por um bom espetáculo. Beatriz, com seu sorriso forçado e seu olhar de superioridade, a interceptou no meio do salão. Então, você é a famosa Helena, não é? Ela disse medindo-a de cima a baixo com desprezo. Ouvi dizer que você tem um talento especial para cativar homens ricos e influentes. É verdade que você vende caldos na rua? Deve ser uma transição interessante, não é? Do fogão humilde para os salões de festa mais luxuosos de São Paulo. O veneno escorria em cada palavra, disfarçado em um tom doce, mas que não enganou Helena. A senhora não sabe absolutamente nada sobre mim, e não tem o direito de me julgar. Helena retrucou, com a voz firme, mesmo sentindo as pernas tremerem incontrolavelmente. Ora, ora, querida, não se faça de vítima inocente. Ninguém chega onde você chegou por puro acaso ou por sorte. Beatriz continuou, elevando a voz para que mais pessoas ouvissem suas acusações. Um bilionário como Alexandre Del Valle, com um histórico impecável, jamais se envolveria com alguém da sua estirpe, a menos que houvesse um interesse financeiro muito grande, não é? Ou ele estaria muito distraído. Talvez você saiba de algo que nós, pobres mortais, não sabemos, alguma chantagem? As insinuações eram claras, a acusação de caça-fortunas ecoava por todo o salão, e Helena sentiu o rubor da vergonha e da raiva em seu rosto, mas não se calou. Helena ergueu a cabeça, os olhos faiscando com uma fúria justa. Minha estirpe, como a senhora chama, é a de uma mulher que trabalha duro, que não engana ninguém, e que tem um coração honesto e cheio de amor. Algo que parece faltar muito por aqui, neste salão repleto de hipocrisia. Ela disparou, surpreendendo a si mesma e a Beatriz, que recuou um passo. O burburinho se intensificou, e os olhares de julgamento se tornaram mais incisivos, mais cruéis. Ela era o centro das atenções, e cada passo que dava era escrutinado por olhos curiosos e maliciosos. Não permitirei que destruam minha dignidade e a minha honra, ela pensou, sentindo uma força nova e avassaladora brotar dentro de si, uma coragem que ela não sabia que possuía. Alexandre, do palco, viu a cena se desenrolar. Viu Helena ser atacada por Beatriz, viu a coragem inabalável nos olhos dela, e sentiu uma pontada de orgulho genuíno, misturada a uma dor lancinante, pela humilhação que ele havia causado. Ele quis descer do palco, defender a mulher que, apesar de sua farsa, havia tocado seu coração, mas Renata, ao seu lado, o segurou pelo braço com força. Não, Alexandre.
Não estrague tudo. Deixe que ela aprenda a lição. Ela não é do seu mundo, e nunca será, ela sussurrou, com um sorriso cruel e vitorioso. A pressão da elite, as negociações pendentes, o império em risco, tudo o prendia ao palco, prisioneiro de suas próprias escolhas e mentiras. O evento de gala, antes um símbolo de prestígio e opulência, tornava-se um palco para o drama pessoal e doloroso de Alexandre. A cada olhar que ele desviava de Helena, a cada palavra venenosa que Renata lhe sussurrava, ele sentia o peso esmagador de sua covardia e de suas mentiras. Ele se via em um dilema angustiante. Defender a mulher que, apesar de sua farsa, havia tocado profundamente seu coração, ou preservar o império bilionário que ele construíra com tanto esforço e sacrifício. A verdade sobre ele, o bilionário que usava as pessoas como peões em um jogo, estava começando a se revelar, não para o mundo, mas para ele mesmo, em um espelho cruel e impiedoso. Mateus em casa com a babá, sentia profundamente a falta de Helena, a quem já considerava uma mãe. Eu queria tanto que Helena estivesse aqui comigo, ele murmurava, abraçando um urso de pelúcia com força. Ele desenhou a barraca de caldos com Helena sorrindo, e se imaginou ali, seguro e feliz, nos braços dela. A inocência pura do menino era um bálsamo para Alexandre, e, ao mesmo tempo, um tormento constante. Ele havia prometido uma mãe para Mateus, e agora, havia afastado a única mulher que podia preencher esse vazio em seu coração. A culpa era um fardo pesado e insuportável, e a cada dia, ele sentia a necessidade urgente de se redimir, de consertar seu erro. Helena, apesar da humilhação pública, não se deixou abater completamente. Ela sabia que não tinha mais nada a perder, pois a mentira de Alexandre já havia destruído muito em sua vida. Agora, ela precisava lutar por sua dignidade e, de alguma forma, por Mateus, o menino inocente que se tornara tão importante para ela, tão presente em seu coração. Eles não vão me quebrar, não vão me vencer, ela pensou, seus olhos determinados varrendo o salão. Ela sabia que o caminho seria árduo e cheio de obstáculos, mas a chama de sua essência, antes ofuscada pela dor e pela traição, começava a brilhar novamente, mais forte do que nunca, impulsionando-a para a luta. A mídia, sempre atenta e voraz, publicou no dia seguinte manchetes ainda mais ácidas e sensacionalistas. Fogo na Faria Lima. Nova paixão de Alexandre Del Valle humilhada em evento de gala. Quem será a próxima vítima do bilionário? Diziam as colunas de fofocas. A pressão sobre Alexandre aumentava exponencialmente, vinda de todos os lados. Seu pai, um homem de negócios tradicional e implacável, convocou uma reunião de emergência com o filho. Alexandre, você precisa resolver essa situação imediatamente. Sua reputação está em jogo. A imagem da família Del Valle não pode ser manchada por essa aventura barata, ele decretou, com a voz dura e sem margem para discussão. Alexandre estava no limite de sua sanidade. Entre a pressão da família, da empresa, da mídia, e a dor de ter perdido Helena e a conexão com Mateus, ele se sentia completamente sufocado. Renata, percebendo sua fragilidade e seu desespero, jogou sua última cartada, a mais cruel e calculista. Alexandre, há apenas uma maneira de conter essa crise sem precedentes. Case-se com uma mulher de sua classe, que traga estabilidade, não escândalos. Case-se comigo, é a única solução para proteger seu legado e a empresa, não há outra saída. A proposta era um golpe final, uma prisão dourada que parecia ser a única saída para o caos que ele me desse, que ele me mesmo havia criado, o único caminho possível. Casar com você, Renata. Você sabe perfeitamente bem que eu não te amo, e nunca te amarei. Alexandre retrucou, a voz carregada de desespero e angústia. Renata sorriu, um sorriso frio, calculista e sem emoção, que o gelou até a alma.
Amor? Que tolice, Alexandre! O que importa de verdade é a conveniência, a imagem perante a sociedade, o poder que podemos construir juntos. Você precisa de mim para limpar essa bagunça que você fez em sua vida. Pense no seu filho. Pense no seu futuro. Pense no legado Del Valle, que você está destruindo. As palavras dela eram como correntes pesadas, prendendo-o a um destino que ele não desejava, mas que ironicamente parecia inevitável, sem saída. A notícia do possível casamento entre Alexandre Del Valle e Renata Vasconcelos começou a circular como um rastilho de pólvora. A mídia comemorava o retorno do filho pródigo à elite, enquanto Helena sentia o último fio de esperança se romper em seu peito, em 1000 pedaços. Então é isso, ela pensou, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ele escolheu o poder, a imagem, o status social, em vez da verdade e do amor genuíno. A dor era aguda, lancinante, mas a raiva também se acendia, uma chama feroz contra a injustiça e a traição que a consumia. Ela não permitiria que Alexandre apagasse sua existência tão facilmente, sem lutar. Mateus ouviu a conversa sobre o novo casamento do pai com Renata, e sentiu um aperto doloroso no coração. Mas e a Helena, papai? Ele perguntou, sua voz pequena e confusa, com lágrimas nos olhos. Ela não vai ser a minha mãe de verdade? Alexandre não teve coragem de responder à pergunta do filho, pois as palavras se recusavam a sair de sua garganta. Aquele momento foi um espelho cruel, mostrando-lhe o custo de suas escolhas. Ele havia prometido felicidade ao filho, e agora, entregava-o a uma mulher fria e calculista, enquanto a mulher que havia despertado a alegria em Mateus estava sendo jogada para o lado, humilhada e abandonada. Helena sozinha em seu cômodo revivia cada momento com Fernando, cada sorriso, cada palavra de apoio, cada abraço carinhoso de Mateus. Foi tudo uma mentira, uma farsa cruel. Ela repetia para si mesma, tentando convencer seu coração, mas uma parte dela se recusava a acreditar que tudo era falso, que nada ali havia sido verdadeiro. Havia algo de verdadeiro na conexão que sentiu, algo que não podia ser fabricado, nem manipulado. A imagem de Mateus, com seus olhos tristes e esperançosos, implorava por uma verdade, por uma mãe. A decisão de Alexandre de casar com Renata era um golpe final, mas também um catalisador para sua luta. Eu preciso fazer algo, e preciso fazer agora, Helena decidiu, a voz firme, limpando as lágrimas teimosas de seu rosto. Ela não podia mais permitir que Alexandre Del Valle manipulasse vidas e corações impunemente, como se fossem objetos. Ela faria justiça a si mesma, a Mateus, e à verdade. A coragem que a definia, antes adormecida pela dor da traição, agora despertava com uma força avassaladora, incontrolável. O mundo de Alexandre Del Valle estava prestes a colidir com a força de uma mulher que, apesar de tudo, ainda acreditava na pureza do coração, e que não se calaria. Ele vai me ouvir, todos vão me ouvir, e a verdade será revelada, ela prometeu, seu olhar fixo em um futuro incerto, mas com a convicção inabalável de que não se calaria, de que lutaria até o fim. Alexandre, ao ver a tristeza profunda e o silêncio de Mateus, sentiu o peso esmagador da paternidade, esmagando-o por completo. Pai, eu não gosto da Renata, nem um pouco, eu gosto da Helena, Mateus confessou, com uma lágrima escorrendo pelo rosto inocente. Aquelas palavras foram um catalisador para Alexandre, um lembrete vívido e doloroso do porquê ele começou essa busca insensata. Ele queria encontrar alguém com um coração puro, alguém que pudesse amar Mateus incondicionalmente, sem interesses. E ele a havia encontrado, mas a havia destruído com suas próprias mãos. O que eu fiz com a vida dela, com a vida do meu filho? Ele sussurrou, sentindo a armadura de seu coração se estilhaçar em 1000 pedaços, revelando sua vulnerabilidade. O dilema de Alexandre era excruciante e sem saída.
De um lado, o legado de sua família, o império financeiro que ele havia construído, a reputação impecável. De outro, a verdade nua e cru, a mulher que ele estava começando a amar e, acima de tudo, a felicidade genuína de seu filho. Ele se via em uma encruzilhada, onde qualquer escolha traria consequências devastadoras para todos os envolvidos. O casamento com Renata parecia inevitável para conter o escândalo e preservar sua imagem, mas seu coração clamava por Helena, por Mateus, por uma vida forjada na verdade, e não na fachada. Eu sou um covarde, um manipulador cruel, ele pensou, sentindo a impotência e o arrependimento o consumirem por dentro. A verdade oculta era como um rio subterrâneo, prestes a transbordar e inundar tudo ao seu redor. As pontas soltas, as dúvidas incessantes de Helena, as confissões inocentes de Mateus, os deslizes imperdoáveis de Alexandre. Tudo se somava, criando uma pressão insuportável e insustentável. Alexandre havia tentado controlar cada variável de seu experimento, cada sentimento, mas o amor, a compaixão e a honestidade eram forças incontroláveis, que ele subestimou grosseiramente. O dia do casamento de conveniência se aproximava, e com ele, a iminente explosão de uma verdade que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos, revelando o verdadeiro e doloroso custo de uma mentira bem elaborada. Helena se preparava para o pior, mas uma faísca de esperança, alimentada pela imagem de Mateus, acendeu em seu peito, dando-lhe forças para continuar. Ela não podia de forma alguma permitir que aquele menino, que havia encontrado nela o carinho e o amor de uma mãe, fosse entregue a uma mulher fria e calculista como Renata. A injustiça era grande demais, cruel demais. A coragem que ela sentia não era para si mesma, para sua própria salvação, mas para proteger o mais vulnerável, o pequeno Mateus, que se tornara o centro de seu mundo, seu maior tesouro. Eu vou lutar por ele, eu vou lutar pela verdade, e não me calarei, ela prometeu, sua voz embargada pela emoção, mas firme na resolução de sua alma. A barraca de caldos de Helena permanecia fechada, empoeirada. O vapor que antes aquecia a alma das pessoas, agora era apenas uma memória distante. Ela não tinha mais como se sustentar financeiramente, mas sua mente estava focada em algo muito maior do que seu próprio sustento e suas dificuldades. A sociedade havia tentado esmagá-la, a mídia havia tentado denegrir sua imagem, mas sua dignidade e sua honra permaneciam intactas, inabaláveis. Ela não era uma caça-fortunas, ela era uma mulher honesta, e estava prestes a provar isso ao mundo inteiro, mesmo que isso significasse enfrentar o homem mais poderoso e temido de São Paulo, Alexandre Del Valle. Alexandre, em seus momentos de solidão e arrependimento, revisitava incessantemente o dia em que Helena lhe estendeu a moeda amassada, um gesto tão simples, mas tão poderoso. Aquele gesto puro, desinteressado, havia mudado sua vida para sempre. Ele havia procurado a verdade, mas o que encontrou foi uma alma que o desnudou, expondo sua própria frieza, sua crueldade, e o vazio imenso que ele carregava em seu coração. Ele se odiava por ter sido tão cruel, por ter ferido uma mulher tão boa e pura, e por ter usado seu filho inocente em um jogo egoísta e sem sentido. Eu preciso parar essa loucura, a qualquer custo, ele pensou, mas as amarras do poder e das expectativas sociais eram fortes demais, prendendo-o. Mateus, em um dia qualquer, encontrou a moeda amassada que Helena havia dado ao pai, guardada cuidadosamente em uma caixa de lembranças de Alexandre. Essa é a moeda da moça gentil, papai, ele disse, mostrando-a para Alexandre, com um sorriso triste. Naquele momento, o bilionário sentiu o peso de suas escolhas e de suas mentiras. A moeda, um símbolo da pureza de Helena, era também a prova inegável de sua própria desonestidade e manipulação. Era a verdade visível, a materialização de seu engano. Ele não podia mais fugir de si mesmo, nem da verdade que o aguardava, implacável e transformadora.
Renata estava exultante, indo-se vitoriosa. O casamento com Alexandre era a coroação de seus planos ambiciosos de toda sua vida. Ela teria o poder, o status, o sobrenome que tanto almejava. Ela seria a primeira dama do Império Del Valle, e ninguém, absolutamente ninguém, a impediria de alcançar seus objetivos. Pobre Helena, ela nunca teve a menor chance contra mim, ela pensava, com um sorriso de triunfo em seus lábios. Ela não sabia, no entanto, que a simplicidade do coração de Helena, e sua honestidade, eram uma força muito maior do que qualquer fortuna ou manipulação. A verdade, como um rio, pode demorar, mas sempre encontra seu caminho para a superfície, revelando tudo. A batalha final entre a verdade e a mentira, entre a bondade e a ambição desenfreada, estava prestes a atingir seu clímax. Alexandre se sentia preso, sufocado por suas mentiras, Helena estava determinada a lutar até o fim, e Mateus, o pequeno e inocente elo, estava no centro de tudo, o motivo da disputa. O palco estava montado para a grande revelação, onde máscaras cairiam e corações seriam expostos em sua totalidade. O que restaria do Império Del Valle, e da vida de cada um deles, depois que a verdade finalmente viesse à tona. O destino aguardava, implacável e transformador, para escrever o próximo capítulo dessa saga. Helena procurou um antigo amigo de sua família, um advogado respeitável e íntegro, para desabafar e pedir conselhos legais. Ela contou toda a história, as mentiras de Fernando, a humilhação pública que sofrera, o medo por Mateus, e o futuro do menino. O advogado, Dr. Ricardo, ouviu atentamente, sua expressão séria e preocupada. Helena, o que ele fez é grave, muito grave. Enganar uma pessoa, usar um filho para um experimento cruel, isso tem consequências jurídicas. Mas precisamos de provas, algo inegável e concreto para apresentar. Helena sentiu um fio de esperança. Havia uma forma de lutar, de expor a verdade, de buscar justiça. Mas que provas eu tenho para apresentar, doutor? Helena perguntou, com a voz carregada de desespero e incerteza. Apenas minha palavra, meu sentimento, contra a de um bilionário poderoso e influente. Dr. Ricardo sorriu levemente, um sorriso de encorajamento. Nem sempre, Helena. Às vezes a verdade se esconde nos detalhes mais ínfimos, nas contradições que parecem insignificantes. E em testemunhos inocentes. Pense em tudo que Mateus disse, nas suas próprias observações, nos pequenos deslizes dele. A conversa com o advogado acendeu uma nova luz na mente de Helena, fazendo-a revisitar cada memória, cada fragmento de Fernando, que não se encaixava na narrativa criada por ele. A semente da verdade documentada começava a germinar na mente de Helena. Ela lembrou-se do celular de última geração que Alexandre havia usado, da rapidez com que ele ligou para um doutor particular para Mateus, dos comentários do menino sobre sua casa grande e os muitos jardins. Ela notou que Fernando nunca aceitou a ajuda financeira de seus clientes, apenas gestos de carinho e afeto. Essas pistas, antes pequenas e insignificantes, agora se juntavam em um quebra-cabeça que revelava a verdadeira e chocante identidade de Alexandre. Ela sabia que precisava mais, algo concreto, inegável, para provar suas alegações. A imprensa continuava a montar o circo em torno de Alexandre Del Valle. Os rumores do casamento com Renata eram o prato principal, servido com a pimenta do escândalo da mulher do povo. Alexandre, em uma tentativa desesperada de conter a sangria de sua imagem e de sua reputação, começou a dar entrevistas controladas, sempre ao lado de Renata, posando como o casal perfeito da alta sociedade. Estamos felizes em anunciar nosso noivado oficial, ele disse em uma coletiva de imprensa, a voz vazia, o olhar perdido, enquanto Renata sorria vitoriosa ao seu lado, segurando sua mão com força. Helena viu a notícia na televisão, as imagens de Alexandre e Renata, a frieza no olhar dele, o sorriso calculista e vitorioso dela.
Seu coração se apertou, mas não pela tristeza, e sim por uma raiva justa e incontrolável. Então é assim? Ele vai fingir que nada aconteceu? Que eu e Mateus não existimos, que fomos apenas um jogo, ela pensou, sentindo a determinação crescer ainda mais forte em sua alma. E ela sabia que o palco para a verdade seria aquele. O mesmo palco onde Alexandre tentava selar sua mentira. Ela não seria, de forma alguma, uma vítima silenciosa. Dr. Ricardo, o advogado de Helena, aconselhou a esperar o momento certo, o momento perfeito para agir. Eles vão anunciar o casamento no grande evento da Fundação Helena. Será televisionado para todo o país, para milhões de pessoas. É a sua única chance de ser ouvida, de expor a verdade, para que ninguém mais possa questionar sua versão. As palavras do advogado ecoaram na mente de Helena, ressoando em seu coração. O grande evento de gala da Fundação Del Valle, o mesmo lugar onde ela havia sido humilhada por Beatriz, seria o cenário de sua revanche, de sua busca incansável por justiça e pela verdade. Alexandre, por sua vez, tentava ensaiar sua nova vida ao lado de Renata. Ele se esforçava para parecer feliz, para atuar seu papel, mas a cada sorriso forçado a imagem de Helena e Mateus vinha à sua mente, corroendo sua alma e sua paz. Ele se sentia um farsante em seu próprio mundo, um prisioneiro de suas próprias escolhas e mentiras. Eu sou o homem mais rico do país, mas o mais miserável em espírito e em alma, ele pensou, sentindo o vazio em seu peito, um vazio que nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher. O sucesso, o poder, nada mais tinha sentido sem a verdade e o amor. Mateus, sem a presença constante e amorosa de Helena, havia se fechado em seu próprio mundo de desenhos e silêncio. Ele se recusava a comer, a brincar, a sorrir como antes. Eu quero a Helena, quero a minha Helena, ele repetia, a voz quase um sussurro, embargada pela tristeza. Alexandre via a tristeza profunda do filho, e sentia-se um monstro por tudo que havia feito. Ele havia roubado a alegria do único ser puro em sua vida, e a perspectiva de um casamento sem amor com Renata, com Mateus sofrendo em silêncio, era uma tortura insuportável para ele. Eu preciso para isso, essa loucura toda, ele pensou, com uma urgência que o desesperava. Renata estava cega pela ambição. Ela planejava cada detalhe do casamento, cada aparição pública, cada passo para consolidar sua posição ao lado de Alexandre. Ela se via como a salvadora do Império Del Valle, a mulher que colocaria Alexandre de volta nos trilhos, no caminho certo. Essa Helena é passado, um mero detalhe na vida de Alexandre, ela dizia a si mesma, convencida de sua vitória esmagadora. Ela não imaginava, nem por um instante, que a simplicidade e a bondade do coração de Helena, e a verdade que ela representava, seriam as forças que abalariam seu castelo de areia, destruindo tudo. A semana que antecedia o casamento era um turbilhão de emoções e expectativas. Alexandre lutava incessantemente contra sua consciência, Helena se preparava para o confronto final, e Mateus, em sua inocência, era um motor silencioso que movia toda essa trama. O destino de cada um deles estava suspenso no ar, esperando o momento exato da revelação. A Faria Lima, com seus contrastes sociais gritantes, seria o palco para um desfecho que ninguém ousava prever, onde o coração, a verdade e o poder se enfrentariam em uma batalha épica e inesquecível, sob os olhos atentos de todo o Brasil, que aguardava ansiosamente. Helena buscou no fundo de sua alma a força que precisava para enfrentar o desafio que se aproximava. Ela não era uma mulher da alta sociedade, não tinha advogados milionários ou o apoio da mídia, mas tinha a verdade. E a verdade, ela sabia, era a arma mais poderosa e inabalável. Minha voz pode ser pequena e insignificante para eles, mas meu grito será ouvido por todos, ela sussurrava, olhando para a pequena barraca de caldos, que agora simbolizava sua dignidade, seu sustento e sua essência mais pura. A batalha por justiça, por Mateus e por sua própria honra, estava prestes a começar,
e ela não recuaria, de jeito nenhum. O Dr. Ricardo havia preparado Helena para o que viria. Ele sabia que o confronto seria público, doloroso e midiático, mas necessário para que a verdade viesse à tona. Você precisa ser forte, Helena, e, acima de tudo, mantenha a calma e a compostura. A verdade, por si só, já é um terremoto para eles. Não adicione mais drama do que o necessário. Deixe que os fatos falem por si, de forma clara e objetiva, ele a aconselhou, com a voz firme. Helena sentiu, absorvendo cada palavra. Ela estava com medo, um medo paralisante, mas a imagem de Mateus, buscando nela o amor de uma mãe, era a força que a impulsionava para o palco da verdade, para o centro do furacão. Alexandre, no ápice de seu desespero, tomou uma decisão drástica. Ele tentaria mais uma vez falar com Helena, antes que fosse tarde demais, antes do casamento. Ele precisava confessar tudo, precisava se desculpar sinceramente, precisava tentar reverter o dano irreparável que havia causado na vida dela e na vida do filho. Eu não ouço me casar com Renata, eu não posso viver essa mentira, essa farsa cruel, ele disse a si mesmo, sentindo a coragem, ou talvez o desespero mais puro, crescer dentro dele, dominando sua alma. A verdade, por mais dolorosa que fosse para ele, era a única saída para a prisão em que ele se encontrava, para a qual ele havia se jogado. Ele foi até o cômodo de Helena, mas ela não estava lá. Sua barraca na Faria Lima também estava vazia, fechada. O desespero de Alexandre aumentou a cada segundo que passava. Ele havia perdido Helena, havia perdido a chance de se redimir antes do evento, antes de confessar toda a verdade. Onde ela está? Onde você está, Helena? Eu preciso te encontrar, preciso te contar tudo, ele gritou para o vazio, sentindo a ironia cruel do destino, que brincava com seus sentimentos. A mulher que ele havia usado para seu experimento agora, estava fora de seu alcance, prestes a se tornar a juíza de seu próprio destino, e do futuro de todos os envolvidos. Renata, enquanto isso, fazia os últimos ajustes para o grande anúncio de casamento no evento da fundação. Ela estava radiante, sentindo o poder e a vitória em suas mãos. Em breve, serei a senhora Del Valle, a mulher mais poderosa de São Paulo, ela pensava, com um sorriso de triunfo em seus lábios. Ela não previu, nem por um instante, que a simplicidade do coração de Helena era uma força muito maior do que qualquer fortuna ou manipulação. A verdade, muitas vezes, chega nos momentos mais inesperados, e pelas mãos de quem menos se espera, revelando tudo. O palco estava montado. Os flashes, as câmeras de televisão, a elite de São Paulo reunida. Alexandre Del Valle e Renata Vasconcelos estavam prestes a fazer o anúncio oficial de seu casamento, selando o destino de todos os presentes. O clímax se aproximava rapidamente, e a respiração do país estava suspensa, aguardando o próximo capítulo da saga do bilionário e da mulher do povo. Mas o que ninguém sabia era que Helena em algum lugar se preparava para sua grande entrada, pronta para expor a verdade que abalaria os alicerces do Império Del Valle, de uma vez por todas. O grande salão da Fundação Del Valle cintilava sob o brilho ofuscante dos lustres de cristal, um espetáculo de opulência fria e calculista, meticulosamente desenhado para impressionar e seduzir. Centenas de olhos curiosos e implacáveis, membros da alta sociedade paulistana, aguardavam com ansiedade o momento da coroação social de Alexandre, o titã das finanças que manipulava destinos. A transmissão ao vivo para todo o país prometia não apenas um anúncio beneficente, mas o selar de um novo capítulo na vida do empresário mais cobiçado de São Paulo, o homem que fazia tremer o mercado. Jornalistas se acotovelavam na primeira fila, câmeras apontadas, prontos para capturar cada gesto, cada palavra, cada respiração. O burburinho de conversas elegantes, o tilintar de taças de champanhe e o farfalhar de sedas criavam uma sinfonia de expectativa,
um prelúdio para o que a elite C considerava ser a resolução perfeita para o recente escândalo. No centro do palco, sob um holofote que parecia amplificar cada imperfeição, cada mentira, estavam Alexandre Del Valle e Renata Vasconcelos. Ele, envolto em um impecável terno escuro, parecia mais uma estátua de cera, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos, um olhar que transmitia a angústia de uma alma presa, sufocada. Renata, ao seu lado, irradiava uma vitória fria e calculista, um sorriso de satisfação que contrastava dramaticamente com a tensão palpável que emanava de Alexandre. Seus dedos, elegantemente entrelaçados aos dele, pareciam mais algemas de ouro, prendendo-o a um destino que ele havia construído com suas próprias mentiras e que agora o sufocava impiedosamente. A elite aplaudia efusivamente, alheia à tempestade que se formava nos olhos de Alexandre, celebrando o que parecia ser a volta à normalidade do seu mundo de luxo e conveniência. Alexandre começou seu discurso com a voz controlada, mas um tremor sutil denunciava sua fragilidade, a mentira que ele carregava em sua alma. Ele falou sobre a fundação, sobre o legado de sua família, sobre a importância da filantropia para a imagem e o status social. Cada palavra era uma facada em sua própria consciência, uma farsa cuidadosamente ensaiada e proferida para o grande público, para limpar a sua imagem. Esta noite, ele começou, sua voz ecoando pelo salão, carregada de uma emoção que ele mal podia conter. Não é apenas sobre nossos projetos sociais, mas sobre a continuidade de um futuro promissor. De uma parceria que transcende o pessoal e se une a um propósito maior, mais nobre. Ele olhou para Renata, que apertou sua mão com um entusiasmo quase febril, com um sorriso calculista. A plateia prendia a respiração, sentindo que algo além da caridade estava prestes a ser revelado, um novo e grandioso capítulo para a vida do bilionário Alexandre Del Valle. É com grande alegria, e com a certeza de um futuro promissor, Alexandre continuou, a voz engasgada com uma emoção que ele mal podia controlar, uma emoção de pura angústia e arrependimento, que eu anuncio oficialmente meu noivado com a doutora Renata Vasconcelos. Os flashes explodiram como fogos de artifício, e a plateia irrompeu em aplausos ensurdecedores, em uma celebração de conveniência e status social. Renata ergueu a mão esquerda, exibindo um anel de diamante que parecia uma pequena estrela cintilante no centro do salão, seus olhos faiscando com um triunfo gélido e sem emoção, de uma vitória que ela julgava ser sua. Era a falsa resolução, o selo da mentira, a coroação da conveniência sobre o coração, o momento em que a alma de Alexandre parecia se esvair de seu corpo, tornando-o apenas uma marionete em seu próprio palco de farsa. No instante em que os aplausos começaram a diminuir, um silêncio estranho, quase sobrenatural, tomou conta do salão. A porta principal, antes cuidadosamente vigiada, abriu-se lentamente, revelando uma figura solitária e destemida. Helena entrou, vestindo um vestido simples, mas digno, um presente de uma amiga fiel, seus olhos fixos em Alexandre. A mulher que a alta sociedade havia tentado humilhar e esmagar, a mulher do povo que eles haviam desprezado e condenado, estava ali, em carne e osso, desafiando todas as convenções e todos os protocolos de seu mundo. Seu caminhar era lento, mas firme, cada passo era uma declaração de coragem, uma afronta à farsa que acabara de ser anunciada. As câmeras, antes focadas no casal no palco, agora se voltavam para ela, curiosas, ávidas por mais drama e escândalo. Renata, que antes exibia um sorriso vitorioso e inabalável, empalideceu, o anel de diamante parecendo perder o brilho em seu dedo trêmulo e quase paralisado pelo choque e pelo pânico. Alexandre sentiu o sangue gelar nas veias, seu corpo paralisado pelo choque e pelo terror. O burburinho se transformou em sussurros chocados e perguntas maldosas. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Beatriz, a socialite que a havia humilhado, olhava com os olhos arregalados e incrédulos,
a taça de champanhe esquecida na mão, completamente atônita. Helena caminhou até a beira do palco, seu olhar encontrando o de Alexandre, uma mistura de dor profunda, mágoa e uma determinação inabalável que o fez sentir o peso esmagador de cada mentira que havia proferido. O ar ficou rarefeito, e a tensão era quase insuportável, sufocando a todos. Eu não vim aqui para causar escândalo, nem para interromper a celebração de ninguém, Helena começou, sua voz, embora embargada pela emoção, ecoando com uma clareza impressionante pelo sistema de som, calando a todos imediatamente. Vim para contar a verdade sobre o homem que está no palco, o magnata Alexandre Del Valle. Ela fez uma pausa dramática, respirando fundo, sentindo o peso e a importância daquele momento, daquele lugar. Este homem, que acabam de anunciar como noivo da doctora. Renata, é o mesmo, o homem que dias atrás se apresentou a mim como Fernando, um pai solteiro e desempregado, lutando para sobreviver nas ruas de São Paulo, sem ter o que comer. Ele buscou minha compaixão, testou minha bondade, me usou em um experimento cruel e desumano, sem pensar nas consequências. As palavras de Helena atingiram o salão como um raio em um céu azul, pegando a todos de surpresa. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o próprio coração batendo descompassado e com uma força jamais sentida. Ele queria saber se a bondade existe, se ela é real, se ela é inabalável em um mundo tão cruel e materialista. Ela continuou, a voz subindo de tom, cheia de uma raiva justa e incontrolável. E para isso, ele usou a si mesmo como um disfarce, e o que é ainda mais cruel, usou seu próprio filho, um menino inocente, para testar a pureza de uma estranha, como se o amor e a compaixão pudessem ser mensurados, ou pior, manipulados para seu próprio e egoísta divertimento. Ele queria provar uma tese, mas o que ele provou foi a sua própria frieza e a ausência de um coração verdadeiro. Alexandre desabou, as pernas falhando sob ele, o rosto pálido como cera, os olhos fixos em Helena, em choque, na mais profunda e angustiante derrota de sua vida. Renata, furiosa, tentou puxar o microfone das mãos de Helena. Essa mulher está louca! É uma golpista, uma mentirosa descarada! Segurança, retirem-na daqui imediatamente! Ela gritou, sua voz esganiçada e cheia de pânico, quebrando o silêncio atordoado. Mas Helena segurou o microfone com força, sua determinação inabalável e sua coragem eram mais fortes do que qualquer medo que ela sentia. Não, ninguém vai me calar. O mundo precisa saber a verdade que Alexandre Del Valle, o homem mais poderoso do Brasil, tentou esconder com seu império de mentiras e manipulação. Ela declarou, sentindo a força de sua própria voz. Com um gesto de uma coragem que ela mesma desconhecia, Helena virou-se para a lateral do palco, para a surpresa de todos. E eu não estou sozinha nesta busca pela verdade nem nesta luta contra a crueldade e a manipulação, ela disse, a voz embargada pela emoção, mas com uma firmeza que surpreendeu a todos. De trás das cortinas de veludo, um pequeno menino, com os olhos vermelhos e inchados, de onde as lágrimas teimavam em cair, e o rostinho pálido de medo, mas também de uma coragem infantil, apareceu. Era Mateus, o pequeno e inocente elo que ligava Helena e Alexandre, o centro de toda a farsa, o peão mais vulnerável e inocente de um jogo cruel. Os fotógrafos se agitaram, os flashes explodiram, e o nome do menino ecoou pelos sussurros da plateia, chocada. Helena se ajoelhou e abraçou Mateus, beijando-lhe a testa, um gesto de carinho e proteção que tocou a todos os presentes, arrancando lágrimas de muitos. Mateus, meu amor, você precisa ser forte agora. Você precisa contar a sua verdade, a verdade que só você conhece, que só você sentiu em seu coração. Não tenha medo, meu pequeno. A Helena está aqui com você, ela sussurrou, e o menino, sentindo-se seguro nos braços dela, olhou para a beira, a plateia. Com um fio de voz que quebrou o feitiço e o silêncio atordoado do salão, ele confessou para o mundo ver,
em meio a soluços que cortavam o coração de todos. Eu só queria a moça gentil que ajudou meu pai na rua. Eu queria ela para ser minha mãe de verdade, e não a moça chata que ele quer me dar. A confissão inocente de Mateus caiu sobre o salão como uma bomba nuclear, varrendo para longe toda a hipocrisia, a fachada e as mentiras. O silêncio foi absoluto, pesado, ensurdecedor, antes de se transformar em um burburinho furioso e indignado, de raiva e de espanto. Alexandre Del Valle, o homem mais poderoso do Brasil, desabou de joelhos no palco, as mãos cobrindo o rosto, em um choro de pura dor, vergonha e arrependimento. Sua máscara de frieza e controle se estilhaçou em 1000 pedaços, revelando um homem quebrado, um manipulador cruel, que havia finalmente sido desmascarado por sua própria e terrível verdade, e por um menino inocente, um anjo de luz. Renata, em choque, viu seus planos ruírem diante de seus olhos, como um castelo de areia varrido por uma onda implacável e incontrolável. Seu rosto, antes radiante de triunfo, estava agora desfigurado pela raiva, pelo desespero e pela humilhação mais profunda que ela já havia sentido em sua vida. Os olhares de desprezo e julgamento da elite, que antes se dirigiam a Helena, agora estavam fixos nela, a ambiciosa advogada que havia sido cúmplice da farsa e que havia tentado humilhar a mulher honesta e cheia de amor. Ela não era mais a noiva poderosa, mas sim a vilã desmascarada, a mulher que havia perdido o jogo cruel que ela mesma havia arquitetado. Sua derrota era pública, humilhante e inegável, para todo o país ver e julgar. A transmissão ao vivo capturou cada detalhe da cena com uma nitidez cruel. Cada lágrima de Mateus, cada soluço de Alexandre, cada expressão de choque e indignação da plateia. O apresentador, um jornalista experiente, lutava para manter a compostura. Senhoras e senhores, o que acabamos de sentenciar aqui ao vivo é a revelação de uma verdade que abala os pilares do poder e da sociedade paulistana, ele disse, sua voz tensa e carregada de uma emoção profunda. Milhões de espectadores em todo o Brasil assistiam à cena com o coração apertado, comovidos pela inocência de Mateus, pela coragem inabalável de Helena, e chocados com a crueldade do experimento de Alexandre. A Faria Lima jamais seria a mesma depois daquela noite, depois daquela verdade que mudaria o país. Alexandre ergueu a cabeça, os olhos inchados, fixos em Helena e Mateus. Sua voz, antes poderosa e imponente, agora era um sussurro rouco, carregado de um arrependimento que parecia vir de sua alma. Eu sinto muito. Sinto muito, Helena. Sinto muito, meu filho, ele disse, as palavras saindo com dificuldade de sua garganta. Eu fui um monstro, um covarde, eu não sei o que me levou a fazer isso. Eu estava perdido, procurando algo que não sabia nomear, sem saber a profundidade de minha busca. E no processo, eu feri as pessoas mais importantes da minha vida, as únicas que realmente me amaram, que realmente me enxergaram, sem máscaras. Sua voz se quebrou, e ele novamente desabou em lágrimas de dor, de um profundo remorso. Helena olhou para Alexandre, e apesar de toda a dor profunda, de toda a raiva que sentia, viu não mais um manipulador cruel, mas um homem quebrado, dilacerado pela própria consciência. A imagem de Fernando, o pai solteiro desamparado que ela havia acolhido em seu coração, se misturava com a do bilionário arrependido. Ela sentiu uma pontada de compaixão, uma emoção que parecia se recusar a abandonar seu coração puro, mesmo diante da mais profunda traição. Mas, acima de tudo, ela sentiu a necessidade urgente de proteger Mateus, de garantir que a verdade, agora exposta, trouxesse justiça e paz para o menino que a havia chamado de mãe. A luta não havia terminado, mas o primeiro e mais doloroso passo havia sido dado para a redenção. A confissão pública de Alexandre, em rede nacional, foi um terremoto social. As manchetes do dia seguinte não falavam mais de fofocas baratas, mas de redenção, de uma tragédia humana,
de um empresário que havia encontrado a verdade da forma mais dolorosa possível. A credibilidade da Del Valle estava abalada, mas a humanidade de Alexandre, sua vulnerabilidade exposta, ressoava em corações de milhões de pessoas que antes o viam apenas como um ícone inatingível de poder e riqueza. A mídia, que antes o caçava implacavelmente, agora relatava sua queda e sua dor com uma gravidade incomum, refletindo a seriedade e o impacto de sua confissão inesperada. Era um divisor de águas na história do empresário. Renata, tentando desesperadamente salvar sua própria imagem e o que restava de sua dignidade, se aproximou de Alexandre, o rosto contorcido pela raiva e pelo desespero, por ter visto seus planos irem por água abaixo. Alexandre, não diga bobagens, você está delirando, essa mulher é uma farsante. Ela está manipulando você e seu filho para arrancar sua fortuna. Ela é uma caça-fortunas, ela bradou, tentando reverter a situação, a voz cheia de desespero, de uma fúria cega. Mas suas palavras não tiveram mais efeito. O feitiço havia sido quebrado, e a mentira exposta. Ninguém mais a ouvia, ou a levava a sério. Ela estava sozinha, no meio de um palco, onde sua própria farsa havia desmoronado em 1000 pedaços, sem ter para onde correr, ou se esconder da verdade. A plateia, antes dividida entre o choque e a indignação, agora olhava para Renata com um silêncio eloquente de repulsa e julgamento. Os aplausos foram substituídos por um vazio que a esmagava, por olhares de desprezo que a perfuravam. Ela tentou manter a postura, a máscara de advogada implacável, mas seus olhos traíam o pânico e a derrota. O luxo do salão parecia zombar dela, a opulência dos trajes dos convidados, antes um símbolo de sua ascensão, agora era um lembrete cruel de sua queda. A justiça emocional, por vezes, não precisa de tribunais para ser aplicada. Ela se manifesta na condenação silenciosa e implacável da sociedade, que não perdoa a crueldade. Helena, segurando Mateus em seus braços, sentiu a pequena cabeça do menino se aninhar em seu ombro. Ele ainda chorava, mas agora parecia mais calmo, mais seguro, acolhido pelo amor genuíno que Helena emanava. Aquele momento, com o mundo assistindo, era sobre o futuro de Mateus. Ela não sabia o que viria depois, mas sabia que sua coragem havia aberto uma porta para a verdade. Uma porta para a possibilidade de uma vida melhor para o menino, livre das mentiras e das manipulações do mundo de seu pai, um mundo de luxo e falsidade. Chega, Alexandre, a sua farsa acabou. Agora, a verdade precisa guiar nossos caminhos e nossos destinos, ela pensou, sentindo uma paz estranha, mas verdadeira, invadir seu coração. Alexandre, ainda de joelhos, estendeu a mão para Helena, um gesto de súplica desesperada, de um homem que estava perdendo tudo, e que se arrependia profundamente. Helena, por favor, me dê uma chance. Uma chance de consertar tudo, de ser o pai que Mateus merece, de ser o homem que você viu em Fernando, o homem que eu quero ser. Ele implorou, a voz embargada, os olhos marejados de lágrimas sinceras e de um profundo arrependimento. A cena era um retrato da redenção, do poder do perdão, do recomeço. Aquele homem, antes um titã das finanças, agora estava ali, nu de sua armadura, implorando por uma segunda chance, pela única coisa que o dinheiro jamais poderia comprar: a verdade, o amor e o perdão. O salão permaneceu em um silêncio ensurdecedor. Os olhos de todos fixos em Helena, em Alexandre e em Mateus, aguardando o próximo passo, a próxima palavra, a próxima emoção, o próximo capítulo dessa saga. A decisão estava nas mãos de Helena, a mulher que havia sido tão cruelmente enganada, tão publicamente humilhada, mas que ainda carregava em seu coração a essência da bondade inabalável. O futuro de Alexandre, de Mateus, e talvez até o seu próprio, dependia da resposta dela, da sua capacidade de perdoar, de reescrever uma história que havia começado da pior forma possível. A verdade estava no ar, crua, dolorosa, mas libertadora, e mudaria a vida de todos para sempre. Alexandre,
ainda de joelhos sobre o palco de gala, com a alma completamente exposta e o coração em carne viva, ergueu os olhos marejados de lágrimas sinceras para Helena. A imagem dela, abraçando Mateus com a ternura e o aconchego que ele tanto havia buscado para seu filho, era um espelho cruel e impiedoso de sua própria falha, de sua busca egoísta e distorcida. Helena, eu te imploro, por favor, me perdoe por tudo que te fiz. Sua voz saiu rouca, quase inaudível para a multidão atônita, carregada de uma dor profunda e um arrependimento genuíno que jamais havia sentido em toda a sua vida. Ele estendeu a mão trêmula na direção dela, não mais como o titã implacável das finanças, mas como um homem quebrado, desarmado, que havia finalmente encontrado a verdadeira riqueza, aquela que havia, tolamente, tentado mensurar em dinheiro. Era o começo de sua redenção. Renata, que até então estava parada em choque, assistindo a todos os seus planos ruírem, irrompeu em fúria, com o rosto contorcido de tristeza, ódio e desespero. Alexandre, o que você está fazendo? Levante-se agora! Não se humilhe por essa farsante! Ela gritou, sua voz esganiçada, tentando puxá-lo pelo braço. Mas Alexandre se recusou a se mover, seus olhos fixos em Helena, em busca de um sinal, de uma faísca de perdão. A plateia, que antes a aplaudia, agora a observava com um misto de desprezo e pena. A derrota de Renata era pública, humilhante e inegável. Ela havia subestimado a força do amor verdadeiro, a coragem de uma mulher simples e a inocência de uma criança. Seus gritos ecoavam no vazio, sem força, sem poder algum. Alexandre, com a força que lhe restava, afastou a mão de Renata com firmeza, sentindo um alívio imenso. Não, Renata, chega! Acabou! De uma vez por todas, ele disse, a voz subindo de tom, ganhando uma força que vinha de sua alma, não de seu poder. Eu não vou me casar com você. Nunca vou. O que eu fiz foi um erro, uma farsa cruel, e eu me arrependo profundamente de cada segundo. Eu sou o único culpado, por toda essa bagunça, por toda essa dor que causei em Helena e em meu filho. E não há dinheiro no mundo que possa pagar o preço que paguei por minhas mentiras. Eu perdi o foco. Eu perdi a mim mesmo, em uma busca insana por algo que estava o tempo todo à minha frente, em um coração puro e em uma alma verdadeira. Ele olhou para Helena implorando por uma chance de se redimir, de consertar seus erros, de reconquistar a confiança dela. Helena sentiu um misto de emoções. A raiva ainda queimava em seu peito, a dor da traição era profunda e excruciante, mas ao ver Alexandre ali, tão quebrado, tão vulnerável, ela sentiu uma pontada de compaixão, uma emoção que parecia ser incontrolável em seu coração, que se recusava a endurecer. Ela olhou para Mateus, que a abraçava com força, seus olhinhos de anjo fixos no pai, buscando uma resposta, um caminho para a paz. A decisão não era apenas sobre ela, sobre sua dor, mas sobre o futuro daquele menino, que havia encontrado nela o amor de uma mãe, e que, não merecia mais sofrer por causa das mentiras dos adultos, das manipulações do mundo frio de poder e de luxo. A escolha era difícil e dolorosa, mas ela sabia o que precisava ser feito, o que o coração de Mateus pedia incessantemente, a cada batida. Helena se agachou, olhando nos olhos de Mateus com o coração apertado, mas com a voz suave. Meu amor, você confia na Helena, não confia? Ela perguntou, a voz suave, mas firme e carregada de emoção. O menino assentiu, choramingando, mas com uma esperança em seus olhos. Então você precisa me ajudar a mostrar para seu pai que o amor verdadeiro não precisa de testes, nem de manipulações para ser real. Ele precisa aprender a amar com o coração, e não com a mente. Ele precisa aprender a ser um pai de verdade, e a amar você acima de tudo. Ela se virou para Alexandre, o olhar ainda carregado de dor, mas com uma faísca de esperança, de um futuro incerto. Alexandre, eu não sei se consigo te perdoar por tudo que você me fez, mas por Mateus
por esse menino que precisa de um pai de verdade, eu estou disposta a tentar, a dar uma chance a você e a nós. Alexandre sentiu um fio de esperança, um bálsamo em sua alma atormentada, e a luz em seus olhos parecia se reacender. Helena, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vou te provar que sou digno de sua confiança, de seu amor, do amor de Mateus. Eu vou mudar, eu vou consertar cada erro que cometi, cada mentira que proferi. Eu vou ser o homem que você viu em Fernando, o pai que Mateus merece. Eu prometo que a partir de hoje, a verdade será o único alicerce de minha vida, e a pureza de seu coração será meu guia, minha bússola, meu farol, me guiando para um novo futuro de honestidade e de amor. Sua voz estava embargada, mas a sinceridade de suas palavras atingiu Helena profundamente, tocando sua alma e a de todos que assistiam em silêncio. A plateia observava, emocionada, em um espetáculo de redenção e perdão. O salão irrompeu em aplausos emocionados, um som que celebrava não o poder ou a riqueza vazia, mas a verdade e o perdão, o renascimento de um homem. Renata, vendo a cena, percebeu que havia perdido tudo, que seus sonhos de poder e de ascensão haviam desmoronado em 1000 pedaços. Ela se virou, o rosto contorcido de raiva e humilhação, e saiu do palco, atravessando o salão sob o olhar de desprezo e de condenação dos convidados, em uma caminhada de derrota, de humilhação pública e irreversível. Sua ambição desmedida, sua sede insaciável de poder, a haviam levado a um abismo sem volta, sem perdão, sem redenção. Helena, no entanto, ignorou-a completamente, concentrando-se em Alexandre e Mateus, sentindo que, finalmente, a paz estava começando a chegar, uma paz conquistada com muita dor e sofrimento, mas verdadeira e duradoura. Naquele instante, no palco da Fundação Del Valle, em meio a flashes e aplausos que ecoavam por todo o salão, uma nova família estava nascendo, não forjada em disfarces ou conveniências sociais, mas na verdade nua e crua, no perdão sincero e no amor inabalável de uma mulher simples e de um menino inocente. Alexandre se levantou, aproximou-se de Helena e Mateus, e sem hesitar abraçou os dois com uma força que vinha de sua alma, não de seu corpo. Era o abraço mais sincero e verdadeiro de sua vida, um abraço que curava feridas, que restaurava a esperança, que prometia um futuro de honestidade e de afeto. Mateus, aninhado entre os dois, sorriu. Um sorriso que iluminou o salão, um sorriso de pura alegria e alívio, de um menino que finalmente havia encontrado a mãe que tanto buscava em sua vida. Com Mateus ainda nos braços de Helena, Alexandre pegou o microfone novamente, sua voz mais firme, mais serena, mais humana do que jamais fora. Eu aprendi a lição mais valiosa de minha vida esta noite, aqui, diante de todos vocês. Aprendi que a verdadeira riqueza não se conta em bilhões, em cifras, ou em propriedades, mas na pureza de um coração, na capacidade inabalável de amar e de perdoar. Helena me mostrou o caminho, e Mateus me deu a razão para percorrê-lo com coragem e verdade. A partir de hoje, a Del Valle será mais do que um império financeiro, será um legado de compaixão, de apoio, de ajuda ao próximo. Um legado forjado na verdade, na honestidade, e no amor genuíno, o único que realmente importa na vida. Sua confissão tocou a alma de todos os presentes, um verdadeiro despertar, um renascimento do coração. Para honrar a dignidade, a bondade e a força inabalável de Helena, e para redimir meus próprios e dolorosos erros, Alexandre continuou, olhando para Helena com amor e admiração, com um brilho de esperança em seus olhos. Eu anuncio a criação do Instituto Helena Del Valle. Um instituto que será dedicado a apoiar mães solteiras e suas crianças, oferecendo educação de qualidade, moradia digna, oportunidades reais de crescimento, e acima de tudo o acolhimento e o carinho que eu, em minha ignorância e cegueira, subestimei em mim. A busca egoísta será um farol de esperança.
um lugar onde nenhuma Helena e nenhum Mateus jamais precisarão enfrentar a vida sozinhos, nem passar por testes cruéis de bondade ou de amor. A plateia aplaudiu de pé, comovida pela sinceridade de suas palavras e pela magnitude do gesto de reparação, um verdadeiro presente para toda a sociedade. Helena, com o coração transbordando de emoção, acenou em sinal de aceitação e de um novo começo. Alexandre, que esse instituto seja o símbolo de um novo começo para todos nós, para essa cidade que tanto precisa de amor, de acolhimento e de oportunidades reais para quem mais precisa. Que ele seja a prova viva de que a bondade, por mais que tentem suprimi-la com mentiras e manipulações, jamais pode ser destruída. E que ele seja um lar, um porto seguro para todas as mães e crianças que, como eu e Mateus, um dia se sentiram sozinhas e desamparadas, sem ter para onde correr, ou a quem recorrer em suas dores. Sua voz, antes embargada pela dor, agora, há um hino de esperança, de uma nova visão de futuro, de um compromisso compartilhado forjado na verdade e no perdão. Os dias seguintes foram de intensa transformação para Alexandre e para a corporação Del Valle, que agora era vista com novos olhos e um novo propósito. Ele reestruturou toda a empresa, colocando a ética, a transparência e a responsabilidade social no centro de suas operações e decisões. Seus acionistas, inicialmente céticos e preocupados, foram gradualmente convencidos pela sinceridade e pela nova visão de Alexandre, e pelos resultados positivos que o Instituto prometia. Mateus se tornou a razão de viver de Alexandre, que agora dedicava tempo de qualidade ao filho, abraçando-o, brincando, ensinando sobre a vida e sobre o amor. Helena e Alexandre passavam horas planejando o Instituto, seus olhos brilhando com um propósito comum, um futuro construído juntos, alicerçado na verdade, na pureza do coração e no amor. Alguns meses depois, em uma cerimônia simples e íntima, longe dos holofotes da mídia e da alta sociedade paulistana, Alexandre e Helena se casaram. Não houve luxo excessivo, nem convidados ilustres ou celebridades. Apenas a família mais próxima e amigos verdadeiros testemunharam a união de dois corações que, apesar de terem se encontrado em meio a uma farsa cruel, haviam encontrado a verdade e o amor mais puro. Mateus, radiante de felicidade, levou as alianças, com um sorriso de pura alegria no rosto, celebrando a chegada da mãe que tanto sonhava. Helena usava um vestido simples, mas elegante, e Alexandre, com um olhar apaixonado, segurava sua mão, prometendo um futuro de honestidade e de amor, um futuro que havia sido testado, mas que havia prevalecido. 5 anos depois, o burburinho incessante da Faria Lima continuava, mas com uma nova esperança e um novo legado. Os arranha-céus da Del Valle ainda brilhavam, mas agora abrigavam uma fundação que irradiava luz, compaixão e acolhimento. O Instituto Helena Del Valle havia se tornado um farol de esperança, um símbolo vivo de que a verdadeira riqueza não se media em cifras bilionárias, mas no impacto real que se podia causar na vida das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. A visão de Alexandre, antes distorcida pelo poder e pelo egoísmo, agora era clara, iluminada pela pureza do coração de Helena e pela inocência de Mateus. O legado da família Del Valle havia sido completamente reescrito, para todo o país ver e se inspirar. Mais de 10.000 famílias em todo o Brasil haviam sido beneficiadas diretamente pelo Instituto, tendo suas vidas completamente transformadas. Crianças recebiam educação de qualidade, mães solteiras encontravam moradia digna, apoio psicológico e oportunidades de emprego que transformavam suas vidas. Salas de aula modernas, bibliotecas repletas de livros, creches acolhedoras e centros de capacitação profissional floresciam, todos com o nome de Helena, um tributo vivo e eterno à mulher que havia ensinado a Alexandre o verdadeiro significado da compaixão e da bondade inabalável. O Instituto era a prova irrefutável de que uma vida marcada pela verdade e pelo amor podia florescer.
mesmo a partir de uma origem tão dolorosa, tão cruel, tão cheia de mentiras. Mateus, agora um menino de 13 anos, havia crescido rodeado de amor e de segurança, com um sorriso que irradiava alegria e bondade genuína. Ele passava suas tardes no instituto, ajudando as crianças mais novas com suas tarefas, contando histórias e compartilhando o carinho que havia recebido de Helena, sua mãe de coração. Sua inteligência e sensibilidade eram notáveis, um reflexo claro do ambiente de amor e de verdade em que fora criado. Ele havia perdoado o pai, entendendo que os erros, por mais dolorosos que fossem, podiam levar a um caminho de redenção e de propósito. Ele era a prova viva de que o amor, quando verdadeiro, podia curar as feridas mais profundas da alma. Helena e Alexandre formavam um casal que inspirava a todos, com sua história de superação e de amor incondicional. A cumplicidade, o respeito mútuo e o amor genuíno eram palpáveis em cada olhar, em cada gesto. Helena, antes a mulher vulnerável e humilhada, agora era uma líder forte e admirada, a diretora do instituto, cujo coração continuava a ser um rio inesgotável de bondade, mas com a sabedoria e a força de quem havia superado a dor e a traição. Alexandre, por sua vez, havia se tornado um pai e um marido amoroso, um empresário ético, um homem que havia encontrado a paz e o propósito em sua vida, redefinindo o verdadeiro significado de sucesso e de poder. O Império Del Valle, antes conhecido apenas por suas cifras exorbitantes e pelo poder implacável de seu líder, agora era celebrado por sua humanidade, por seu compromisso inabalável com a justiça social, por seu legado de amor e de compaixão. A barraca de caldos de Helena, que havia testemunhado o início de tudo, havia sido recriada dentro do instituto, um símbolo humilde mas poderoso, da origem de toda transformação. Ela servia caldos quentes para as famílias assistidas, um lembrete constante de que a maior riqueza não se encontrava nas fortunas materiais, mas na pureza do coração, na generosidade de um gesto, na capacidade inabalável de amar e de perdoar o próximo. Em uma placa de bronze na entrada principal do Instituto Helena Del Valle, uma frase simples e poderosa estava gravada, visível para todos os que ali entravam, buscando esperança em um novo começo, um novo futuro. A verdadeira riqueza reside na pureza do coração. Aquela inscrição era mais do que palavras. Era um testamento vivo da jornada de Alexandre, da coragem inabalável de Helena e da inocência transformadora de Mateus, um lembrete eterno de que o valor de uma vida não se mede por aquilo que se acumula, mas por aquilo que se oferece, pela capacidade de tocar almas e de construir um mundo mais justo e humano. Era a síntese de uma história de redenção, de perdão e de um amor que floresceu onde menos se esperava, contra todas as expectativas. E a imagem final, forte e nítida, que se fixaria na memória de todos, seria Helena e Alexandre, de mãos dadas, sorrindo um para o outro, com um brilho de amor verdadeiro em seus olhos, enquanto observavam Mateus correr livremente e com alegria pelos jardins do instituto. O sorriso do menino, carregado de uma felicidade pura e incondicional, refletia não o luxo ou o poder, mas a paz e a segurança de uma família que havia sido construída sobre os alicerces mais sólidos e inabaláveis que existem: a verdade, o perdão e o amor. A história de Helena, Alexandre e Mateus era um lembrete eterno de que a alma humana, quando guiada pela compaixão, é capaz de transformar o mundo, um coração de cada vez, reescrevendo destinos e inspirando milhões.